Olá, olá, olá para quem está em casa. Então hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre o sistema agropecuário, né, na nossa apostila de geografia. Vamos lá então para a nossa apostila. Essa daí, ó, sistemas agropecuários, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, tá? A gente sabe então que há muitos anos atrás os povos viviam, né, nômades, né, de um lugar para o outro. Então eles procuravam lugares, solos férteis, próximos à água, para eles poderem plantar, colher e mudar de lugar novamente. Então eles não ficavam fixos no mesmo lugar. Com as revoluções industriais, então houve a necessidade de se produzir mais, de se plantar mais, né? E com isso então aumentou o investimento na agricultura, né? Então hoje a gente sabe que, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele é um dos países que mais se destacam em produções agrícolas, por causa da extensão territorial e da quantidade de grãos que planta. Hoje nós somos, eu acho que o quarto ou quinto maior exportador de grãos do mundo, né? Então assim, nós temos um patamar aí, uma colocação muito boa no mercado mundial em relação à agropecuária. E o imposto cobrado em cima de pra gente é absurdo. Sim, e tanto na agricultura quanto na venda de gado, né, de aves, tá? Na pecuária, na criação de animais. Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo muito legal, porque vai falar um pouco sobre, né, a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Então, foi a implantação de maquinários, né, de última geração dentro do processo agrícola e pecuário, certo? Então, se a gente for comparar hoje, né, com 30, 40 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, quando você tinha vacas leiteiras, você tinha que tirar todo o leite à mão, né? Hoje, então, não. Hoje existem as máquinas que tiram o leite e você, né, deve mesmo, né? Então, assim, hoje há um processo muito grande de avanço tecnológico, tanto na pecuária quanto na agricultura. Todos os tipos de maquinários que existem hoje na agricultura, para plantar, para colher, para atacar veneno, né, para evitar pragas. Então, há todo um avanço tecnológico nesse processo. E isso se chamou Revolução Verde, tá? Por isso que recebe este nome, é esse avanço tecnológico aí. A gente vai falar assim de uma forma geral, porque é um conteúdo fácil. A gente sabe que existe, né, aí tanto a pecuária de subsistência quanto a agricultura de subsistência. O que seria a agricultura de subsistência? Aquela agricultura que você planta somente para o seu uso e para vender as poucas quantidades que sobram, tá? Então a agricultura de subsistência ela é plantada em pequena quantidade, ou criação de animais de subsistência, pecuária, animais criados em pequena quantidade. Eles não são criados para a venda da carne, por exemplo, não, eles são criados para o seu consumo, né? E para você, por exemplo, tirar o ovo, por exemplo, a galinha, você vai usar a galinha como carne, ainda vai utilizar o ovo da galinha, então vai ser em pequena quantidade, somente para o seu uso, e se sobrar você vende. Quando a gente fala de agricultura comercial ou pecuária comercial, não, a gente fala então em grandes extensões de terras plantadas, em grandes áreas de criação de porcos, de gado, de galinha, né, de cabrito, de carneiro, para vender a carne, para exportação, tá? Então, quando a gente fala em agricultura ou pecuária comercial, a gente está falando de importação, exportação, grande quantidade, grandes áreas plantadas, grandes áreas de criação de animais, que já são criados para a venda. Aí nós temos a agricultura extensiva e intensiva, né? Então, a agricultura extensiva, é o gado que é criado solto. Vou dar o exemplo do gado, tá? Gado criado solto, no capim, com sal normal, as vacinas são periódicas anuais, tá? Quando eu falo em pecuária intensiva, eu falo de um gado que é criado numa área menor, que é criado com ração, que tem vacinas periódicas, porque esse gado ele vai ser vendido para frigoríficos, para abate. Então a carne tem que estar sem nenhum tipo de doença, o gado tem que estar no peso certo, entendeu? É utilizado todas as partes deste animal, desde o couro, né, até tudo que puder tirar, né, vai tirar deste animal, porque ele é criado para o abate, para a venda, tá? Então, extensivo, em processos que o gado é criado solto, livre, com sal, né, sem pressa. Intensivo, quando é para venda. Então, ele tem um prazo para engordar, um prazo para ser vendido, tá? E a pecuária
A agricultura é a mesma coisa, então a agricultura é extensiva, né? Aquela agricultura que você planta menos, né? Que é para o seu consumo, que você não tem pressa. Agora, a agricultura intensiva é quando é em grande quantidade para exportação, tá? Então aí você já tem um grão que ele já é com sementes, né, melhoradas geneticamente para não se perder essa plantação. Hoje em dia é assim, né? Você vai plantar, então normalmente os grandes agricultores fazem isso, planta um pedacinho de cada semente para ver qual é a semente que vai germinar melhor, né? Então ele vai comprar daquela semente que germinou melhor para não ter perca, né? Então hoje a agricultura ela se tornou uma coisa muito boa, porque antigamente se perdia muito, porque eram sementes normais, né? Que se perdia, vinha a chuva de repente em grande quantidade, acabava se perdendo, ou se vinha uma seca que demorava mais dias para chover, se perdia o que tinha plantado. Hoje não. Hoje as sementes são geneticamente modificadas, então elas resistem, são resistentes, né? Por isso que a nossa saúde também já é geneticamente modificada, né? Tudo que a gente consome já é um pouco mais alterado em relação a hormônios, né? A tudo, né? Porque é geneticamente modificado dentro do laboratório, né? Para não se perder, para não se ter percas, tá? Financeiras, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Ali fala, então, agricultura extensiva, blá, 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 né? O plantation era utilizado na época da colonização. O que é o plantation? São grandes fazendas com monocultura. O que é monocultura? O plantio de um tipo só de grão. Então se plantava ou só café, ou só o trigo, ou só a cana-de-açúcar naquela época da colonização, né? Então hoje o processo de monocultura ele ainda existe, mas não são todos os fazendeiros que utilizam esse método plantation. Normalmente hoje, né, eles usam rodízio, né, que é então se planta o milho na época do milho, arroz na época do arroz, né, e vai mudando a cultura para que a terra não sofra tanto, não enfraqueça tanto. O problema da monocultura é que ela torna a terra muito infértil, né? Daí você tem que estar tratando a terra todos os anos, calcarizando, jogando adubo, porque a terra vai se tornando fraca. Aí nós temos o sistema de jardinagem, né? Que é um sistema agrícola que busca aproveitar então as encostas íngremes, ou seja, solos não tão planos, tá? Esse sistema também, ele não é usado mais na China, assim, no continente asiático. Ele é utilizado mais para o uso pessoal, não é usado muito para venda em grandes quantidades, é plantado em menor quantidade, tá? Normalmente se planta risicultura, ou seja, plantio do arroz. Tá? Principalmente em áreas alagadas, porque o arroz gosta muito de água. A agricultura irrigada, que são aqueles locais onde a questão climática é um pouco ruim, então, por exemplo, no semiárido, ou lugares que chove muito pouco, que o índice pluviométrico é menor. Então, se utiliza a irrigação, que são aquelas mangueiras que ficam gotejando água, né, para molhar a planta. Então, isso acontece quando não há, né, a demanda de água nessa região, né? Ou a chuva, ou o rio próximo, né? Então, assim, eles utilizam muito a questão da irrigação. E um dado, a irrigação hoje, no Brasil, é o maior percentual de água gasta. A água potável gasta é para a irrigação na agricultura. É onde mais se gasta água no Brasil hoje. A hidroponia são plantas que são plantadas, semeadas dentro da água, né? São desenvolvidas dentro da água, normalmente em isopor, em garrafas PETs, em aquários, né? Então eles têm todo um processo para se trabalhar com a hidroponia, né? Eu acho legal porque as raízes já saem limpas, não precisa estar, né? Lá na China é assim, né? A maioria é hidroponia. E é legal que precisa de pouco espaço para você conseguir fazer. Eles desenvolveram um método que eles botaram no coisa assim, botaram um monte de água, botaram arroz e botaram os peixinhos. A agricultura de precisão, então, o preço pago pela terra cresce dia após dia, né? E para manter grandes áreas é necessário ter uma alta produtividade. Então, para suprir essa necessidade, essa agricultura de precisão, então eles já têm sementes, igual eu expliquei para vocês, sementes que tem certeza que vão dar aquela quantidade que eles planejam, certo? Então, assim, é tudo muito metricamente minimizado para não haver percas, tá? Por isso que fala que é agricultura de precisão.
Aí sobre a pecuária a gente já conversou, bovinocultura, criação de gado, e aí se tira o leite, tira o couro, os ossos, utiliza-se tudo, né? Faz-se os cruzamentos de raças, né, para se sair, por exemplo, Nelore, né, Nelore puro, então se cruza, né, animais de raça pura. Então esses animais de raça pura valem financeiramente muito mais do que um gado normal, por exemplo. Até com cachorro é assim, né? Daí a suinocultura, criação de porcos, né? Avicultura de aves, né? Aí tem rebanhos de ovinos, caprinos, carneiros, ovelhas, cabritos, né? Ok. E a questão da segurança alimentar, né? Então a gente sabe que hoje nós vivemos uma fase de transgênicos no mundo, não só aqui no nosso país. Esses transgênicos são sementes ou alimentos modificados em laboratório, né? Por que existem os transgênicos? Para que haja uma durabilidade maior. Então, se por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma mortadela, né, durava aí 15 dias no máximo no mercado, hoje ela vai durar 30, 45 dias. Então, e os transgênicos é para isso, é para aumentar a validade dos alimentos. Quanto eles vão durar no mercado. Se eles duram mais, a perca é menor para o mercado também, né? Então, assim, essa é a principal função deles. É saudável? Não, né? Não é saudável para a saúde humana, né? Estudos dizem que esses alimentos geneticamente modificados, eles têm muito hormônio, muitos conservantes, e isso então não faz bem para a nossa saúde. Então, se a gente for pegar isso como experiência, então a gente pode citar o exemplo de crianças. Se você pegar fotos de crianças de 20 anos atrás até os 12 anos e pegar fotos de crianças de hoje, de 7 a 12 anos, a gente percebe que o desenvolvimento hormonal do corpo das crianças de hoje são muito mais evoluídos do que do corpo das crianças de 30 anos atrás. Eu também acho. Então, assim, as crianças do sexo feminino menstruam antes, bem antes, né, das datas normais, tá? E também se desenvolve, o seu corpo fisicamente se desenvolve mais rápido por conta da questão da quantidade de hormônio, né? Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que, se você for, ela tem mais corpo que a Raíssa, que tem 15. Então, assim... Eu e a Raíssa, a gente tá precário. Tá precário. Então, assim, a formação hormonal, ela é adiantada. Os meninos também engrossam a voz antes, criam pelos antes, se formam como rapazes bem antes do que era há 20 anos atrás. Então, isso é questão de hormônio, tá? Então, assim, 2, 3 anos que tem de diferença. Por exemplo, se a gente for pegar os transgênicos, eles pegam mais ou menos de 10, que eles ficaram famosos, assim, de 10 anos pra cá. Que se fala muito de transgênicos, né? Sustentabilidade, aí tem as adubos orgânicos, adubos de laboratório, né? Geneticamente modificados. Então, isso vem de 10 anos para cá. Essa mecanização acelerada, né? Então, assim, a gente faz esse controle. Assim, eu me lembro, assim, bem nitidamente que na nossa época de infância, normalmente os produtos eram bem naturais mesmo, né? Então você ia, por exemplo, no mercado hoje, você tinha tomate bonito lá. Se você fosse daqui 2, 3 dias, aquele tomate estava feio. Se você for hoje no mercado, o tomate está lindo. Se você for daqui uma semana, ele está lindo ainda. Se você for daqui 10 dias, ele continua lindo. Porque ele dura mais, né? E são as sementes modificadas em laboratório, tá? Então o aproveitamento para os comércios é muito maior. Né? E pra gente que compra em casa, a durabilidade do produto também é maior. Então, sendo assim, todavia, temos as atividades aí. Vocês querem emprestado? Então vamos lá, eu vou tirar a fotinha para quem tá em casa.